Tudo bom, pessoal? Boa tarde para vocês. Como vocês estão? Eu vim aqui na tarde deste dia compartilhar uma palavra com vocês que falou muito ao meu coração. Nos meus momentos de meditação aqui, de leitura da Bíblia Sagrada, sempre penso aqui o que eu posso compartilhar para vocês. Algumas das palavras que leio, alguns momentos, ainda não é a hora ideal para compartilhar com vocês. Mas hoje, quando eu estava lendo essa palavra, essa passagem que eu vou compartilhar aqui com vocês da Bíblia Sagrada, Deus falou ao meu coração que era para compartilhar com vocês essa passagem e trazer alguns esclarecimentos acerca dela, para que você tivesse uma direção correta para a sua próxima semana. A palavra, o título da palavra que eu vou ler para vocês é Só Deus pode livrar o seu povo. Muitas das vezes você está passando por alguma situação no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente até mesmo de convívio social, na sua família, entre a rodinha de amigos, você está sendo excluído. Por quê? Porque muitas pessoas queriam ter a vida que você tem, porque muitas pessoas queriam desfrutar daquilo que você desfruta, mas elas não compreendem que você desfruta de tudo isso na sua vida porque Deus está permitindo com que isso aconteça para você. E, neste momento, eu quero compartilhar essa palavra. Se Deus está permitindo que isso aconteça com você, infelizmente, aquelas pessoas que não desfrutam da direção, do discernimento, da, da correta posição aí perante Deus, de ter uma vida de oração, de ter uma vida regrada, de ter uma vida que conduz um bom testemunho nessa terra, infelizmente, o sentimento de inveja vai aflorar no coração dessas pessoas e elas muitas das vezes vão fazer até grupinhos para comentar de você, para agir contra você, para tentar te puxar o tapete, mas eu quero que neste momento você tenha a confiança plena de que aquele que garante a sua segurança, aquele que garante o seu livramento é Deus, aquele que te contempla, aquele que tem visto os momentos que você passa de joelhos quando ninguém te vê, aquele que quando você vai lá na sua casa, tranca a porta do teu quarto e ora em secreto, ele está do seu lado, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele é onipotente, ele tem todos os poderes e ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Deus, vocês sabiam que ele sabe de todas as coisas que você precisa, até mesmo antes de você pedir? Portanto, você é um servo de Deus. Você é criatura do Altíssimo. Mas a cada dia tenha um bom testemunho, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de jejum, e você vai passar a ser convocado a ser acima de tudo, criatura de Deus, a ser um filho de Deus. É isso que eu te convido. Vamos ler o texto. Eu vou trazer alguns esclarecimentos no final. A passagem que vou ler hoje está no Salmo de número 124, dos versículos do 1 ao 8. Vou ler o texto corrido primeiro e depois a gente vai trazer alguns pontos aí de ensinamento que no meu momento de meditação Deus ministrou ao meu coração e na íntegra eu vou ministrar para vocês dizendo o seguinte: não se preocupe. O seu dia, a sua semana, o seu mês, os anos da sua vida estão sob o controle daquele que tudo pode. Portanto, você pode entregar e descansar no Senhor, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Então vamos lá. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então não nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro
está em nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o salmista aqui ele tem um momento de reflexão, em que, primeiramente, ele entende que o sentimento de inveja, que o sentimento de perseguição já tinha aflorado no coração dos inimigos. E ele percebe a fúria tamanha, a ira tamanha que esses inimigos tinham, que ele fala que se eles nos teriam engolidos vivos, ou seja, eles nos teriam devorado a nossa carne, os nossos ossos. Os inimigos, quando eles se levantam, o inimigo da nossa alma, quando ele se levanta contra nós, a partir do momento que nós temos algum destaque, a partir do momento que nós temos alguma bênção recebida, ele não fica satisfeito conosco, mas nós temos que recorrer àquele que é o nosso socorro bem presente em qualquer dos momentos da nossa vida. Então, assim como o salmista, que num primeiro momento ele reconheceu a fúria dos inimigos, porque ele estava se destacando, porque ele estava buscando a Deus em espírito e em verdade, buscando a Deus de corpo, de alma, de espírito, buscando a Deus em todas as dimensões da vida dele. Você, a partir do momento que você se dedica, que você busca mais, que você se torna mais intenso na presença de Deus, as bênçãos de Deus, você não vai precisar correr atrás delas, mas elas te alcançarão. E a partir do momento que as bênçãos começarem a te alcançar, meu amigo, se prepare, porque o próprio Jesus falou com os discípulos e conosco. Essa mensagem se estende até os dias de hoje, que no mundo nós teríamos aflições, mas ele ordenou-nos, ele exortou-nos a termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E além de tudo, ele completa dizendo que não permitirei tentações a vocês maiores do que vocês possam suportar. Então, tudo aquilo que chegar para você, que Deus permitir com que aconteça na sua vida, alguma tentação que aconteça, alguma adversidade que aconteça, você tem sim força para sustentar. E ao lado de Deus, você é invencível. A partir do momento que você busca a ajuda do alto, você ganha forças, você ganha poderes extras, você ganha uma unção vinda do alto e Deus vai entrar contigo na batalha. Então, no primeiro momento, o salmista reconhece a ira, o furor, a ânsia, a força que os inimigos estavam avançando contra ele. No meio do caminho, aí ele diz o que aconteceria com ele se os inimigos tivessem o poder necessário e ele não tivesse refugiado sobre o Altíssimo, ou seja, ele me teria engolido vivo, as águas de corrente teriam passado sobre a minha alma, ou seja, tudo que decretaria o fim, tudo que decretaria a morte dele. Mas em um determinado momento, a alma dele começa a se regozijar no Senhor. E ele reconhece a grandeza, a soberania, o poder daquele que tudo pode, que era o Deus que ele sempre esteve ao lado. Era o Deus que ele mantinha momentos de intimidade, momentos de conversa íntima com Deus. Mesmo não vendo, ele desfrutava de momentos de fé, porque fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Ou seja, mesmo você não palpando Deus, você pode confiar em Deus e as coisas vão começar a acontecer positivamente na sua vida. A partir do momento que você entrega a sua vida a Deus, a partir do momento que você se converte, ou seja, você muda de direção do rumo que você estava indo e passa a seguir o rumo dos escolhidos de Deus, você percebe que a sua vida ela começa a alçar alguns voos que antes, pela sua força humana exclusivamente, você não conseguiria. Deus, ele escuta conversas que a gente não tem a capacidade e não tem o poder de escutar. Porém, assim, a partir do momento que nos dedicamos, entramos na presença de Deus,
entramos aí assim no contato com Deus em espírito e em verdade, Deus nos eleva a posições que jamais entenderíamos, jamais passaria pela nossa mente e desceria ao coração de alcançarmos. E a partir do momento que o salmista reconhece a grandeza de Deus e a soberania dele, a invencibilidade dele perante os inimigos, ou seja, Deus nunca perdeu uma batalha. Os inimigos nunca prevaleceram contra o seu Deus. Então, se você fizer uma parceria, vamos dizer assim, se você entregar a sua vida e os seus caminhos a Deus, nada vai poder te alcançar. A partir do momento que ele reconhece a grandeza e a soberania de Deus, ele diz: Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa dos dentes dos nossos inimigos. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Então, em momento nenhum, ele disse que o laço não pegou nele. Então, ele disse que escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. Eles tentaram pegá-lo, conseguiram pegá-lo, mas o laço quebrou-se. Ou seja, Deus é aquele Deus que pode intervir na sua situação, mesmo que você já tenha uma sentença negativa. Deus pode virar o quadro. A partir do momento que ele reconhece no seu coração que você é um adorador, que o adora em espírito e em verdade, que você busca de corpo, alma e coração a presença dele e de que você está fazendo por onde, ou seja, transmitindo um bom testemunho, amando ao seu próximo como a ti mesmo, honrando a teu pai e tua mãe, porque é o único mandamento com promessa para que te vá bem e prolongue os seus dias na face da terra, e, acima de tudo, amando a Deus sobre todas as coisas. Você tem que ser um servo fiel. A partir do momento que você é um servo fiel, guarda os mandamentos de Deus e se dedica à presença de Deus, Deus ele responde com bênçãos, ele responde com vitórias e ele vai trazer o escape que você tanto precisa. Honre a Deus, deposite todos os seus inimigos, todos aqueles que querem o seu fim na mão de Deus. Não busque justiça com as próprias mãos. O seu socorro, ele não vem daqui, ó, da sua mão, ele vem lá de cima. E Deus vai chegar no momento certo para te honrar, para te recompensar e para fazer com que os inimigos sejam jogados por terra, em nome daquele que tudo pode, do nosso Senhor Jesus. Tenham uma excelente tarde. Se curtiram esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Que Deus tenha falado contigo através desse vídeo, porque, acreditem, Ele falou comigo e pelo fato de ter falado comigo, eu compartilhei com vocês, porque o Evangelho é exatamente isso. A partir do momento que nós recebemos uma boa nova, uma boa notícia, nós temos que espalhar aos quatro cantos, porque a palavra que fala conosco vai falar aí no seu coração e vai te dar o escape nessa semana. Acredite, se você tiver algum testemunho de bênção nessa semana, a partir do momento que você ouviu essa palavra e realizou tudo que eu listei aqui, que é se dedicar a Deus, ter uma vida de oração, uma vida com bom testemunho e uma vida que não é de aparências, mas uma vida que agrada ao coração de Deus, que é aquele que te vê mesmo quando ninguém te vê. Se tiver algum testemunho nessa semana, compartilhe aqui no canal, muito alegrará o nosso coração e servirá de edificação para todos aqueles que estão junto conosco aqui. Tchau, tchau. Tenham uma excelente tarde. Fiquem com Deus. Excelente semana. Logo, logo volto com mais vídeos. Tchau, tchau. Aquele abraço.